Olá, pessoal! Esta é a nossa aula 15 do curso de Direito do Trabalho, a respeito do tema da terceirização. Nós estamos chegando ao final do nosso curso. Esta é a nossa penúltima aula. Nós vimos vários temas ao longo desse curso. Falamos sobre o contrato de trabalho, as características principais da relação de emprego, você lembra, né, da subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Falamos que esse é um contrato em que o empregado presta um serviço pelo empregador, para o empregador, que é a sua jornada de trabalho. Em contrapartida, o empregador faz um pagamento ao empregado, que é a remuneração em forma de salário. Falamos sobre as transformações do contrato ao longo do tempo, falamos da suspensão, da interrupção, falamos das alterações, falamos de vários outros temas também, da extinção do contrato e das estabilidades. Agora, nós vamos falar de uma outra situação, que é a situação da terceirização. Então, na terceirização, nós vamos ter uma relação um pouco diferente desta relação que nós acabamos de estudar aqui. Então, vem comigo ver como funciona a terceirização. Na relação de trabalho normal, que nós estudamos até aqui, nós temos um vínculo entre empregado e empregador. No caso da terceirização, que é o que nós estamos estudando agora, esta relação esse vínculo entre empregado e empregador também está presente aqui no contrato de trabalho. Então, o empregado continua sendo aqui contratado por um empregador. As figuras estão presentes. Acontece é que este empregador vai ter um outro contrato, um contrato de direito comum, de direito civil comum, com uma empresa tomadora de serviços. Então, a partir desse contrato, o empregador aqui, ele que é uma empresa prestadora de serviços, irá colocar os seus empregados para trabalhar para a tomadora de serviço. Então, na verdade, quem é o empregador é a empresa que está contratando aqui com o empregado diretamente. A única coisa é que esta empresa vai fornecer vai prestar aquele serviço para o tomador do serviço aqui. Então, na verdade, o empregado vai prestar um serviço aqui junto desse tomador por e-mail do seu empregador. Então, veja aqui comigo. Terceirização é uma relação que envolve três polos, três partes. Empregado, né, que é aqui o empregador, que é uma empresa prestadora de serviços, e o tomador, que é uma empresa contratante e que vai contratar a empresa prestadora de serviços. Então, temos nessa situação dois contratos. O contrato de trabalho normal aqui do empregado com o seu empregador e o contrato de prestação de serviços entre a empresa prestadora de serviços e a empresa tomadora dos serviços. O que é, então, a prestação de serviços terceirizada? Veja aqui comigo. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive a sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, veja só. A empresa tomadora de serviço, ao invés de contratar diretamente os seus próprios empregados, ela irá contratar uma empresa que vai prestar aqueles serviços, uma empresa prestadora de serviços. E é esta empresa prestadora de serviços que vai ter aqui os seus empregados. Então, nesta situação de terceirização, o contratante que vai querer aqui o serviço prestado, só que ao invés de contratar seus empregados para executar diretamente o serviço, ele contrata uma outra empresa e esta outra empresa é que vai ser responsável por organizar as atividades e contratar os empregados. Tá certo? Então, é assim que funciona. Antes da reforma trabalhista, a empresa contratante só poderia contratar com a empresa prestadora de serviços, serviços aqui, né, atividades que nós chamamos de atividades meio. O que é isso? O que é atividade meio? Toda empresa, toda organização tem o que nós chamamos de objeto, né? Um objeto social, uma finalidade. Então, toda empresa é formada para executar uma atividade. Então, eu posso montar uma empresa que vai fornecer, que vai fazer pão. Eu tenho uma padaria. Então, a minha atividade vai ser fazer pães, fazer produtos aí de alimentos, né? Além do pão, e vou vender esses produtos. Pode ser que a minha empresa seja uma empresa de
uma fábrica de sabonetes. Então, a minha atividade principal vai ser fabricar sabonetes e outros produtos de limpeza. Pode ser que a minha atividade principal seja a manutenção de automóveis. Eu tenho aqui uma empresa para fazer manutenção de veículos, seja qual for. Então, eu tenho uma atividade principal que nós chamamos justamente de atividade fim, porque é a atividade que é a finalidade da empresa. Acontece que a empresa, além de ter a sua finalidade, a sua atividade fim, também pode ter outros empregados que vão exercer outros serviços que são dedicados a dar suporte a esta atividade fim. Estes serviços são chamados de atividade meio. Então, o que são exemplos de atividade meio? São exemplos de atividade meio aquelas atividades então que dão suporte à atividade fim. Por exemplo, eu tenho uma empresa que presta lá para a padaria, né? E essa padaria vai ter que ter alguns funcionários para cuidar da limpeza do ambiente, né? Esses funcionários que cuidam da limpeza do ambiente estão fazendo um serviço meio, porque é um serviço que dá suporte, que mantém a atividade principal da padaria, que é vender pães. A atividade principal da padaria não é fazer limpeza. A atividade principal da padaria é vender pães. Agora, a limpeza é fundamental. Imagina você ir na padaria e estar tudo sujo. Não vai ser muito confortável, você não vai querer voltar àquela padaria, né? E pode, inclusive, causar problemas aí de saúde, o produto pode não ser bom. Então, a atividade de limpeza, nesse caso, é uma atividade meio, porque dá suporte à atividade principal da padaria. Vamos pensar em outro exemplo. Vamos pensar no exemplo aqui da fábrica de sabonetes, né? No caso da fábrica de sabonetes, pode ser que essa fábrica tenha aí um pessoal que faz a segurança. Segurança não é o objetivo principal. Qual é o objetivo principal? Vender sabonetes. Então, segurança vai servir para quê? Para proteger aqui a minha fábrica. Tem máquinas muito caras, muito valiosas, tem uma mercadoria, né? A minha mercadoria pode ser desviada, pode ser furtada. Então, eu quero proteger a minha mercadoria, os meus bens e também a segurança dos meus funcionários. Então, por conta disso, eu vou contratar um serviço de segurança. Esse serviço é chamado de atividade meio, porque a atividade principal da fábrica de sabonetes não é prestar serviços de segurança, mas sim prestar o quê? Fazer a fábrica, né, produzir sabonetes. Então, antes da reforma trabalhista, eu só poderia fazer a terceirização das atividades meio. Então, aqui o contratante só poderia fazer um contrato com uma empresa prestadora de serviços para contratar serviços que sejam da sua atividade meio. Então, no caso, a padaria pode contratar alguém para uma empresa terceirizada, né, a empresa prestadora de serviços, para terceirizar serviços de limpeza. Mas não poderia contratar uma empresa prestadora de serviços para fornecer aqui, para prestar os serviços de, por exemplo, padeiro. Por quê? Porque padeiro é a atividade principal daquela padaria, certo? Isto mudou com a reforma trabalhista. Então, com a reforma trabalhista, é possível terceirizar a atividade meio e a atividade fim. Então, eu não tenho mais que fazer essa diferença entre atividade meio e atividade fim. A empresa que é tomadora de serviço, ela pode contratar a empresa prestadora para prestar qualquer serviço. Então, eu posso contratar a empresa prestadora para prestar serviço de segurança, para prestar serviço de limpeza, para prestar serviço de atendimento, né? De atendimento ao público, de padeiro, de cozinheiro, tanto faz. Eu posso contratar qualquer coisa. Posso reduzir ao máximo o número dos meus funcionários e só contratar terceirizados através dessas empresas prestadoras de serviço. Não tem mais problema, não tem mais essa limitação. Tudo bem? Então, lembre-se, antes somente eu podia terceirizar as atividades meio. As atividades fim, os empregados das atividades fim, teriam que ser contratados diretamente. Agora, eles podem ser todos terceirizados. Notando aqui que o empregado sempre vai ter um vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviço. Então, ele não fica desprotegido, ele não fica sem direitos trabalhistas, porque esses direitos aqui estão todos garantidos pelo contrato que ele tem com a empresa prestadora de serviço. O que acontece é que a empresa tomadora não precisa se preocupar com isso, porque justamente ela não está contratando diretamente os seus empregados, ela está contratando uma empresa que presta esse serviço. Então, quem assume todos os riscos aqui, quem tem que gerir o contrato, né, vai ser a empresa prestadora de serviço e não a empresa tomadora. Por isso que presta empresa é interessante, porque ela se livra aí de ter que se preocupar com as questões trabalhistas, tá certo? E a empresa prestadora de serviços ganhou aí, tem um espaço para explorar o mercado, né? E aí ela vai prestar aqueles serviços em diferentes localidades para diferentes contratantes.
Tudo bem? E o empregado continua contratado, só que ao invés de ser contratado diretamente pelo tomador, ele vai ser contratado pelo prestador de serviço para prestar um serviço aqui para o tomador. Tudo bem? Então, aqui é importante que você considere também o seguinte: o terceirizado, como ele é empregado desta empresa prestadora de serviço, e a empresa prestadora de serviço foi contratada para prestar um serviço para o contratante, então, quando o empregado prestar aquela atividade, ele só pode fazer a atividade que está prevista no contrato. Então, imagine o seguinte: este funcionário aqui é um funcionário da limpeza, tá certo? Foi contratado aqui, ele é empregado de uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa prestadora de serviços foi contratada pela padaria e aí a padaria vai usar aqueles serviços, né, para justamente fazer a limpeza lá do seu espaço, do seu restaurante. Aí imagina que o dono da padaria resolve chegar lá para aquele faxineiro, né, para a pessoa que está lá na limpeza, ou então para aquela faxineira, ou então para aquele auxiliar, enfim, seja lá quem for que está fazendo aquela atividade. E vai falar o seguinte: olha, vem aqui que agora você vai começar a fazer funções de cozinheiro. Não pode. Por que não pode? Porque aquela pessoa foi contratada para ser funcionário da limpeza, não foi contratada para ser funcionário da cozinha, certo? Justamente o contrato, o serviço que foi contratado aqui é de faxina, não é de cozinha. Se eu quero serviço de cozinha, preciso então contratar neste contrato aqui, preciso ter um contrato de prestação de serviços de cozinha, ou então um contrato de prestação de serviços de segurança, seja lá qual for o serviço, tá certo? Então aqui, tome cuidado, o terceirizado, como o empregador dele é esta empresa aqui, e esta empresa foi contratada para prestar um serviço específico, então só aquele serviço que está previsto no contrato é que pode ser prestado pelo empregado, tudo bem? E não outros serviços que sejam do interesse aqui do tomador. Se ele quiser outros serviços, tem que fazer um outro contato com a outra empresa. Não, ou então até com a mesma empresa se ela prestar os mesmos serviços, mas enfim. Tudo bem? Então, não pode ter aqui um desvio de função. Aqui você tem que ver que quem é a empresa prestadora de serviço? A empresa prestadora de serviço, então, vai ser uma pessoa jurídica de direito privado e que tem capacidade econômica para o contrato. Então, o que isso significa? Significa que, para que essa empresa possa regularmente fazer um contrato aqui com a empresa tomadora, ela tem que demonstrar que tem capacidade de prestar aquele serviço. Imagina que a empresa tomadora aqui é uma grande rede de fast food que está contratando um monte de funcionários, né? Um monte de funcionários através aqui dessa empresa prestadora, né? Está contratando um monte de serviços aí. Essa empresa tem que ter capacidade econômica para conseguir aguentar o serviço que ela está oferecendo. E o empregado? Olha só que interessante. O empregado terceirizado, tome cuidado com isso. Ele não é funcionário de quem? Do tomador. O empregado terceirizado é empregado de quem? Ele é empregado da empresa prestadora de serviços. Ele não é empregado do contratante. Isso aqui é um vínculo, aqui é só uma prestação de serviço. Ele não é empregado do contratante. Por isso, quem vai remunerar, quem vai pagar este empregado? A empresa prestadora de serviços. Quem vai dirigir o trabalho, por exemplo, dando ordens? A empresa prestadora de serviços. Quem que vai aplicar uma penalidade se aquele empregado cometer uma falta? A empresa prestadora de serviços. Então, quem é o empregador para todos os efeitos é a empresa prestadora de serviços. A empresa tomadora só está usando aquele serviço, mas ela não é empregadora, ela não dá ordens, ela não pode controlar diretamente esse empregado aqui. Então imagine o seguinte, imagine que você trabalha lá numa empresa e esta empresa terceirizou um serviço de informática, tá certo? E de administração de sistemas. Imagina que você então aqui, ó, você trabalha nesta empresa aqui e teve um problema no seu computador. Você não pode chegar direto para o funcionário da informática e falar assim, vem aqui, formata o meu computador, apaga não sei o que, instala tal coisa, troca, eu quero que você pegue outro computador, você não pode fazer isso, porque você não pode dar ordens para aquele empregado. Você tem que fazer um pedido para a empresa prestadora, então tem que ter algum preposto, alguém que representa essa empresa prestadora, e é a empresa prestadora que vai dar ordens para aquele empregado, tudo bem? Então, a relação do terceirizado é sempre uma relação indireta. Eu não posso sair dando ordens para o empregado terceirizado, porque ele obedece às ordens da empresa prestadora de serviços. Tudo bem? Então, eu não posso sair dando ordens porque eu não sou o empregador. Quem é empregador é aqui, ó, a empresa prestadora de serviços. Então, é por isso que eu estou terceirizando, para não me preocupar com aquele serviço. Mas, em contrapartida, eu também não posso controlar, não posso dar ordens, tá bom? Meu chefe é quem? É aqui, ó.
É a empresa prestadora, não é a empresa tomadora, tudo bem? Então é nisso que a terceirização se diferencia daquela contratação de trabalho temporário por meio de uma empresa que fornece mão de obra. Esta empresa aqui, olha o nome dela, é prestadora de serviços. Ela é responsável por prestar um serviço, ela está prestando um serviço, ela não está simplesmente fazendo um fornecimento de mão de obra. Então o empregado aqui responde para o seu empregador e não para o tomador de serviços. Tá bom? Então, na terceirização, é a empresa prestadora de serviços quem dirige a prestação do serviço. Ela pode, eventualmente, até subcontratar outras empresas. E aí você tem uma situação estranha aí, mas pode existir, que é o de uma terceirização em cadeia. Então, a empresa tomadora pode terceirizar com uma empresa prestadora, que também pode terceirizar com outra empresa prestadora, que pode terceirizar com outra empresa prestadora, e assim vai. Pode acontecer isso, tá bom? E aí vai acontecendo essas subcontratações, tudo bem? O mais comum aqui, então, é esse vínculo aqui, eventualmente uma quarteirização aqui, tá bom? É o que a lei permite. E quem que é a empresa tomadora? A empresa tomadora, então, é justamente esta empresa aqui que vai contratar os serviços da empresa prestadora para executar, então, aquela determinada atividade. A lei aqui deixa claro, né, a lei que trata da terceirização, que se a terceirização for legal, for lícita, não haverá formação de vínculo de emprego dos trabalhadores terceiros com a empresa contratante. Então, se a terceirização foi legal, foi feita de acordo com a lei, não haverá vínculo de emprego entre o tomador e o empregado. Tudo bem? O vínculo de emprego é sempre entre o empregado e a prestadora de serviços. E aí a prestadora de serviços vai prestar os seus serviços para a empresa aqui tomadora. Tudo bem? É assim que funciona. Vimos as características principais do contrato de terceirização, vamos ver agora algumas outras características aqui. Então, os serviços terceirizados podem ser prestados em qualquer local, desde que seja de comum acordo entre a empresa prestadora de serviços e a empresa contratante, sendo que a contratante é obrigada a garantir um ambiente de trabalho seguro, tá bom? Então, por mais que a empresa prestadora seja aquela que é empregadora, a empresa tomadora também tem que garantir a segurança e a integridade dos empregados terceirizados. Tá bom? Então, por mais que os terceirizados não sejam funcionários da tomadora, ela tem que garantir a sua segurança. Além disso, olha, como regra geral, a lei permite à contratante estender ou não as facilidades médicas e de refeição dos próprios empregados aos terceirizados. Então, se a empresa fornece, por exemplo, um vale alimentação ou benefício assim, ela pode eventualmente conceder esses benefícios também para os terceirizados, se ela dá algum serviço de alimentação. Mas olha só, se os empregados trabalharem nas dependências da tomadora, aí esta extensão é obrigatória. Então imagine aqui que a tomadora ela tem ela tá fornecendo lá, imagina que tem lá um refeitório, por exemplo, dentro do ambiente da empresa. Os terceirizados trabalham naquela empresa, eles trabalham no espaço da empresa. Pode ser que eles trabalhem fora, mas eles, nesse caso, trabalham dentro do espaço da empresa. Então, como tem um refeitório e os empregados comem naquele refeitório, eu não posso impedir que os terceirizados também usem o refeitório. Então, olha só, se dentro da empresa você tem aqui, por exemplo, um refeitório, e aí, né, então aqui tem o refeitório dentro da empresa, os terceirizados também vão poder acessar o refeitório, tá bom? Eu não posso proibir a entrada dos terceirizados, o uso do refeitório, pelo contrário, eu tenho que dar acesso a eles, a esses benefícios, tudo bem? Por que isso? Para não criar uma situação de discriminação, de diferenciação, tudo bem? Agora, imagina que os terceirizados não trabalham nas dependências da empresa, eles trabalham em outros lugares, tá bom? Aí eu posso, eventualmente, se quiser, dar acesso ao refeitório ou não dar acesso ao refeitório, porque eles não trabalham ali, tudo bem? Então aí não tem problema se eu não permitir a entrada deles, tá? Mas se trabalharem dentro do ambiente da empresa, eles têm que ter acesso ali ao refeitório. Mais um tema aqui, que foi objeto aqui de uma discussão entre autores e professores aqui na jornada de direito do trabalho, que é a de que, em caso de terceirização, o tomador e o prestador respondem solidariamente, ou seja, em conjunto, pelos danos causados à saúde dos trabalhadores. Então, por mais que o vínculo do empregado seja com a empresa prestadora de serviços, né, a EPS aqui, e a tomadora
não tem um vínculo direto, não existe um vínculo direto aqui, as duas, tanto a tomadora quanto a empresa prestadora, ficou horrível, deixa eu fazer outro P aqui, ó. Isso. E tanto a tomadora quanto a empresa prestadora de serviços, se o empregado sofrer dano à sua saúde, as duas vão responder em conjunto, tá bom? Isso nós chamamos de responsabilidade solidária. Por que isso? Porque é uma garantia maior do empregado. Então, cuidado, olha, se o empregado sofrer um dano à sua saúde, tanto a tomadora quanto a prestadora de serviços respondem, tá bom? Em conjunto, solidariamente. Bom, o contrato entre a empresa prestadora e a tomadora é um contrato que deve ser escrito e deve conter alguns elementos aí, como a qualificação das partes, então que são os dados das duas empresas, né? A especificação do serviço, justamente para eu ver que não está tendo nenhum desvio de função, também o prazo daquela atividade, né? Quanto que tempo vai durar e o valor que está sendo ali envolvido naquela operação de terceirização. Tá bom? Existe uma regra interessante aqui que é uma quarentena de 18 meses. Então, quem já possuía o vínculo de emprego com o tomador não pode ser contratado aí através ou como a empresa prestadora de serviços, justamente porque, olha só, imagina que eu faço o seguinte, presta atenção. Olha aqui, eu tenho um empregado, tá certo? O empregado é contratado diretamente comigo. Aí o que eu faço? Olha a esperteza que eu tenho. Eu mando ele embora, demito ele, e aí eu vou recontratá-lo. Só que agora, em vez de ser empregado, ele vai ser uma PJ e aí vai ser um prestador de serviços. Tá certo? Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Então, se você é meu empregado, eu não posso te mandar embora e depois te contratar como um prestador de serviços. Para fazer isso, eu preciso primeiro passar por uma quarentena aqui de 18 meses. Então, eu posso contratar você, se você era meu empregado, posso te contratar como prestador de serviços? Sim, se eu esperar aqui uma quarentena de 18 meses, tá bom? Se eu não, antes desses 18 meses, não posso te contratar como prestador de serviços. Por que isso, professor? Para evitar essa situação de eu sair mandando as pessoas embora e depois contratando de novo como prestador de serviços, tá bom? Isso seria uma maneira de tentar burlar aí a legislação trabalhista. Então, a lei não permite e precisa dessa quarentena aí. Por fim, aqui, olha, não é obrigatório o salário equivalente aos terceirizados. Então, cuidado. Se, por exemplo, eu tiver aqui, eu tenho então um empregado, ele é contratado pela empresa prestadora de serviços, e aí essa empresa presta o serviço para aquela tomadora. A tomadora aqui e a empresa prestadora de serviços não tem obrigação de equiparar os salários dos empregados aqui aos salários dos empregados da tomadora. Então, os empregados da empresa terceirizada não têm direito à equiparação, à equivalência aos salários da empresa tomadora, tá bom? Só vão ter direito a essa equiparação se houver uma previsão nesse sentido no contrato. Então, a EPS e a tomadora podem definir no contrato se os terceirizados terão salário equivalente ou não. Tudo bem? Seja para mais, seja para menos. Então, aqui para a gente encerrar, eu quero só destacar com você a diferença entre contrato de terceirização e contrato temporário. Nas duas situações, eu posso ter uma relação aqui entre três lados. Só que, olha só, na terceirização, a empresa tomadora está contratando um serviço. Olha, deixa eu destacar aqui. A empresa contratante está contratando um serviço. E esse serviço, o empregado está prestando, mas ele tem um vínculo de emprego com a empresa prestadora de serviço. É diferente a situação do trabalho temporário, porque nesta situação eu não estou contratando um serviço, mas eu estou contratando a própria mão de obra. Só que eu estou usando uma empresa prestadora, uma empresa fornecedora de mão de obra para justamente fazer intermediação. Então, olha só. Na primeira situação, que é a terceirização, que é o que nós estamos estudando hoje, o empregado tem um contrato com a EPS. A EPS, por sua vez, tem um contrato com a tomadora. O que a tomadora está contratando? Um serviço. Então, quem tem o poder de direção da atividade do empregado é a empresa prestadora. Quem manda no empregado é a empresa prestadora. Diferente é a situação de trabalho temporário. Na situação de trabalho temporário, o empregado
está aqui utilizando uma empresa fornecedora de mão de obra, que por sua vez vai fornecer não um serviço, mas mão de obra para a empresa tomadora. Então, no fim das contas, quem está aqui dando ordens para aquele empregado é a empresa tomadora e não a empresa que está fornecendo a mão de obra. A empresa fornecedora de mão de obra, nesta situação aqui, só serviu de uma ponte entre o tomador e o empregado. Tudo bem? E ela faz isso porque ela está fornecendo temporariamente ali está fazendo uma ponte para um trabalho que vai ter uma duração mais curta, tá bom? Então, só destacando aqui as diferenças, na terceirização, o tomador está contratando um serviço. No trabalho temporário, ele está contratando uma mão de obra. Na terceirização, a empresa a empresa fornecedora está fornecendo um serviço. No contrato temporário, ela está fornecendo uma mão de obra. Então, aqui, quem subordina o empregado, neste caso aqui, é a empresa prestadora. Quem subordina o empregado nesta situação aqui é a tomadora. Tudo bem? E aqui o empregado pode ou não ter os mesmos direitos aos serviços e equiparação salarial, né? Quando neste caso aqui, no caso do contrato temporário, aí sim ele tem que ter o salário dele equiparado, equivalente aos outros empregados da empresa tomadora que prestam a mesma atividade, tá bom? Com isso, nós encerramos o tema da terceirização. É um tema difícil, é um tema complicado, mas eu resolvi trazer para o nosso curso porque justamente o nosso curso a gente conseguiu cobrir muita matéria, vimos muito assunto, então achei que valia a pena aprofundar e trazer mais essa questão aqui para vocês. Por isso, justamente por ser um assunto mais difícil, se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer alguma coisa, eu peço para você deixar aqui um comentário ou então você pode me mandar um e-mail, tá bom? E aí a gente continua a nossa discussão por lá. Eu queria agradecer porque você assistiu até aqui, porque você está se dedicando ao curso e me despedir até o próximo vídeo em que nós vamos encerrar o nosso curso discutindo o processo do trabalho. Então, até o nosso próximo vídeo.